Olá, pessoas iluminadas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, espero que com vocês também esteja. Bom, o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior, onde eu falei a respeito de médiuns de efeitos físicos e neste eu vou falar a respeito de médiuns de efeitos intelectuais. Quer saber um pouco mais sobre o assunto? Se liga no vídeo. Os médiuns de efeitos intelectuais, segundo Allan Kardec, são mais propensos a receber e transmitir as comunicações inteligentes. Todos nós temos dons mediúnicos e precisamos estar atentos, sentir, perceber e desenvolvê-los para que nossos dons possam nos ajudar a evoluir. Bem, o primeiro tipo de médium que eu vou falar são os médios audientes, que são aqueles que têm a capacidade de escutar espíritos. E isso pode ser feito de duas formas. Tem aquele médium que ouve a voz como se ela fosse interna, interiorizada dentro da cabeça dele, e tem aqueles que escutam uma voz como se ela viesse do externo, como se alguma pessoa estivesse falando com ele. O bacana desse dom, que até é bastante comum, é que a pessoa pode travar diálogos com esses espíritos, o que pode trazer, e aqui vamos abrir um parênteses, se for espíritos sérios e espíritos de luz, pode trazer muito conhecimento, tanto para a pessoa que o escuta, como para as pessoas que estiverem ao redor. Médiuns falantes, também comuns, são os que falam sob a ação dos espíritos, que se utilizam do aparelho fonador do médium, que na maioria das vezes não tem nem consciência do que está sendo dito. Não deve ser confundido com os médiuns audientes, que apenas transmitem a mensagem dos espíritos. O terceiro tipo de médium que eu vou falar é sobre os médiuns videntes, que são aqueles que têm a capacidade de enxergar os espíritos. E na verdade eles podem ser divididos em dois grupos. O primeiro é os que enxergam conscientemente, né? E esses que enxergam conscientemente também podem ser divididos em mais dois grupos. Aqueles que enxergam toda a população espiritual e tem aqueles que só enxergam o espírito quando esse é invocado. Por exemplo, ele está participando de algum evento, alguma mesa branca, alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, num centro espírita, é evocado um espírito, ele consegue enxergá-lo. Mas assim, no geral, ele só enxerga nessas ocasiões. E tem aquele que enxerga, ele saiu na rua, ele enxergou a população de espíritos que estiver frequentando aquele ambiente. O segundo grupo é um grupo que só enxerga em estado sonambúlico. Então, quando a pessoa está num estado alterado de consciência, ela consegue enxergar esses espíritos, fazer a conexão com eles. E aqui a gente não pode classificar como médiuns videntes aqueles que em alguma ocasião particular viram. Então, tem pessoas que chegam e falam assim, eu vi assim umas 2, 3 vezes na minha vida um espírito que se apresentou para mim. Então, ele não é considerado médium vidente, porque médium vidente é quem tem o dom permanentemente e enxerga esses espíritos não só em ocasiões especiais, mas em todas as ocasiões. Médiuns inspirados são pessoas que recebem pensamentos apresentados pelos espíritos, tanto no seu estado normal como em êxtase. As ideias aparecem nos pensamentos dos médiuns, trazendo esclarecimentos, indicações e informações sobre os mais variados temas. O médium que eu vou falar agora é um médium de pressentimento, que é a derivação do médium inspirado, porque ele recebe a intuição de coisas que podem vir a acontecer no futuro. Como, por exemplo, vai haver um evento, ele sabe se aquilo vai dar certo ou não, qual vai ser a repercussão. E normalmente são sobre fatos comuns, não são eventos grandiosos, como por exemplo, em 2020 vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Não, normalmente são sobre fatos do dia a dia das pessoas. Médiuns proféticos são os que recebem a permissão de Deus para alcançar revelações das coisas futuras de interesse geral para a instrução dos homens.
Devemos cuidar com os falsos profetas que usam da boa fé das pessoas e as enganam, dizendo ter esses dons. Já os médios sonambúlicos são aqueles que, quando estão num estado de sonambulismo ou transe, eles são assessorados por espíritos e podem, através dessa assessoria, ter muita sabedoria, adquirir conhecimentos e até gerar curas. Médiuns estáticos, que em estado de êxtase recebem revelações dos espíritos. Muitos deles são enganados por espíritos negativados que se aproveitam da ingenuidade deles. Os médiuns pintores e desenhistas são aqueles que, sob a influência de espíritos, produzem pinturas, desenhos. E esses trabalhos, né, essas obras que eles produzem, na verdade, são um trabalho de conhecimento para a humanidade. Médiuns músicos, os que pela influência dos espíritos executam, compõem ou escrevem músicas. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Ficou alguma dúvida e quiser nos escrever, eu vou deixar todos os nossos contatos aqui na descrição do vídeo e é só mandar a sua pergunta que nós teremos o maior prazer em respondê-la. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.